E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Sena e bora para mais uma videoaula, tá? Nessa videoaula eu vou ensinar a vocês a como atualizar o seu Ubuntu Server na versão 24.04. Os comandos que eu vou utilizar aqui, eles servem tanto para o 18, como para o 20, como para o 22, tá? As atualizações, elas são padrão no Ubuntu Server. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu VirtualBox. Aqui eu tenho duas versões do Ubuntu Server. A que a gente instalou foi a 24.04, então eu vou inicializar ela aqui. Posso fechar essas janelinhas que ele abre, vou finalizar aqui. Vou dar um Enter. E agora é só aguardar o nosso sistema operacional subir. Vou fechar aqui também. Então aqui ele está pedindo o usuário, eu vou digitar Fernando. E a minha senha eu vou digitar do 1 até o 9. Ele logou no sistema. Eu vou dar um Ctrl L para ele limpar a minha tela, ok? Então eu vou verificar o IP da minha máquina, ifconfig, vou dar um Enter. Errei ali o comando, ifconfig. E agora ele diz que o IP da minha máquina é o final 105, tá? Em aulas anteriores é o final 104, agora é o final 105. Porque a gente está utilizando o DHCP e o Wi-Fi já trocou o IP dessa máquina. Então eu vou vir aqui e abrir o PUT. E aqui eu vou digitar 192.168.1.105, que é o IP do meu servidor. Vou acessar, vou minimizar o meu VirtualBox e vou colocar meu usuário e minha senha. Então Fernando, dou Enter, senha do 1 até o 9. E agora eu acessei a minha máquina. Vou dar um Ctrl L para ele limpar minha tela. Uma dica aqui para vocês. Você pode utilizar tanto o Ctrl L como o Clear, tá? Para você que é iniciante. Qual a diferença dos dois? O Ctrl L, se você rodar o scroll para cima, você vai ver que os comandos ficaram lá em cima. Então ele só joga para baixo, para ficar parecendo que a tela ficou limpa. O Clear, ele realmente limpa o seu terminal. Então eu rodei aqui o Clear. Se eu rolar o scroll para cima ou para baixo, ele não aparece mais os comandos, realmente ele limpou. Okay? Então você pode utilizar tanto os dois, o Clear ou o Ctrl L. Então vamos lá. Quando você acessar aí a sua VPS, quando você acessar aí a sua hospedagem dedicada, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o seu Ubuntu, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar sudo apt update. E vou dar um Enter. Ele vai pedir a minha senha. Vou digitar aqui. E vou dar um Enter. Nesse momento, ele está atualizando o Source List. Ele está atualizando a lista de repositórios do Ubuntu. Tá? Ele está sincronizando ali. Ok, deu done em tudo, então está sincronizado. Então, depois de atualizar os repositórios, a gente vai fazer o upgrade. A gente vai atualizar os pacotes. Existe um comandinho que a gente consegue ver quais pacotes que ele vai atualizar. Então, o comando é sudo apt list upgradable. Então é esse comandinho aí. Se eu der um Enter, no nosso caso ele disse list done, ou seja, não tem nada para atualizar. Mas provavelmente aí, quando você rodar esse comando, ele vai mostrar uma lista de tudo que se precisa atualizar. E com isso você pode fazer relatório, você pode fazer o que você quiser, tá? Depois de rodar esse comando e saber quais os programas que vai atualizar, você vai atualizar eles. E como você faz a atualização? Então você vai rodar sudo apt upgrade, tá? Esse comando upgrade, ele vai pegar todos os pacotes desatualizados que ele encontrou e ele vai atualizar, ok? Então no meu caso aqui ele disse que não atualizou nada, porque a minha versão do Ubuntu, ele é bem recente, não tem nada desatualizado, ok? Então esses dois comandos que eu ensinei para vocês, o update e o upgrade, eles são os comandos essenciais, é o que você mais vai utilizar. Mas existem outros comandos que você pode também utilizar em casos específicos, ok? Então eu vou ensinar eles aqui para vocês. Um comando que você pode utilizar também é o sudo apt dist upgrade. Ele é um pouco diferente desse upgrade aqui de cima. O dist upgrade, ele força a atualização. Então, se tiver algum pacote que não foi atualizado utilizando esse upgrade, por dependência ou algo do tipo,
esse dist upgrade ele vai forçar essa atualização. Então, a partir desse momento, você tem que tomar cuidado com as atualizações, porque às vezes pode corromper um programa ou algo do tipo assim, tá? Então, utilize com cuidado. O dist upgrade, ele força a atualização. Vou dar um Enter. Aqui ele diz que não atualizou nada, porque não tem nada para ser atualizado. Além do dist upgrade, existe o full upgrade. O full upgrade, ele força também a atualização, mas ele remove programas anteriores, tá? Então ele é a junção do upgrade com o dist upgrade. Então, vou rodar aqui. No caso, ele também diz que não tem nada para ser atualizado. Eu vou dar um Ctrl L para limpar minha tela. E agora eu vou mostrar outros comandinhos para vocês. Existe um comando chamado auto remove. Então se eu vim aqui digitar sudo apt auto remove. Se eu der um Enter, ele diz que nada foi feito. Mas para que serve esse auto remove? Ele vai tirar dependências que você não esteja utilizando mais. Por exemplo, você instalou um programa, o PostgreSQL, e ele baixou algumas dependências, baixou alguns pacotes. Futuramente você não quer mais o PostgreSQL e desinstala ele. Esses pacotes, por padrão, eles não são desinstalados. E o auto remove é que faz isso. Então quando você roda o auto remove, ele vai desinstalar esses pacotes que não está sendo utilizado por nenhum programa. Além do auto remove, existe outro comandinho chamado auto clean, tá? Então vou digitar aqui para vocês, apt, digitar o sudo no começo, sudo apt auto clean. O que esse comando faz? Quando você atualiza os pacotes, ele baixa da internet esse pacote. Então quando você fez lá o apt update e depois o apt upgrade, ele baixou alguns pacotes na internet, colocou em seu servidor e depois fez a instalação desses pacotes. Quando você roda esse auto clear, ele apaga esses pacotes que ele baixou da internet. Então ele não apaga o que está instalado, ele apaga os downloads que ele fez, tá? Então para o seu servidor não ficar cheio, você pode rodar esse auto clear, ok? Então além do auto clear, existe o clean. Então sudo apt clean. O que ele faz? Se por acaso você rodou o update ou deu um erro, se por acaso você modificou o source list e deu um erro, o clear ele limpa o source list, tá? Ele limpa o cache dali, tá? Então se eu der um Enter, ele parece que não aconteceu nada, mas nesse exato momento ele limpou o cache, ele limpou tudo que estava travando ali, baixar alguns pacotes. Só que ele precisa que você faça o update novamente. Então quando você rodar o auto clear, depois do auto clear você vai ter que rodar o sudo apt update, tá? Para atualizar novamente e sincronizar ali os repositórios, ok? Então é isso, galera, esses foram os comandos que eu ensinei para vocês. Se vocês vão mais utilizar é o update e o upgrade, tá? O resto é só detalhe para vocês aí se tiverem casos específicos. Eu preciso forçar uma instalação, eu preciso remover os pacotes que baixou, eu preciso destravar o meu source list ou algo desse tipo, ok? Então é isso, galera, até a próxima aula. Falou!